Fala galera, beleza? Eu sou o Vini Costa, trader profissional, especialista em supply e demand. Vamos analisar aí o que o mercado fez hoje e já fazer os estudos para amanhã, dia 9. Antes disso, já vou pedir aquele like, se inscrever no canal, ativar notificações, assim vocês vão receber sempre o conteúdo em primeira mão, conteúdo de qualidade e fortalece o canal e esse conteúdo é entregue a mais pessoas. Beleza? Bora lá? Bom, o que nós temos aqui no índice, galerinha? Falamos do mercado abrir forte, passar essa região, definir estrutura e já temos aqui, né? Nós marcamos essa região de supply escondida, já temos a primeira oportunidade, falamos aí durante a sala, para quem acompanhou, né? A galerinha vendeu aqui, a gente tinha marcado essa região, eu renovei, então um stop aí de 200 pontos para pegar essa esticada aí de 400 pontos, né? O mercado deu algumas oportunidades. Falamos também do mercado respeitar esse ponto no primeiro momento, então daria oportunidade de scalper aí de uns 100 pontos, 150 pontos. E claro, um trade melhor seria no retorno a essa região, e foi o que ele fez, entrar aqui nessa região de 50%, como ele tinha uma região de supply, virou demanda, stopzinho aí 200, 250 pontos para pegar mais de 500 pontos nessa esticada aqui. Beleza? Ele cria outra região de demanda, onde eu poderia também entrar nos 50% aqui, um stopzinho de 150 pontos e pegar aí uns 400 pontos na esticada, né? Então você vê que o mercado, como ele definiu esse rally, ele não conseguiu, né, mostrar força de venda, então o mercado marca força de compra e aqui, claro, já é outra oportunidade que o mercado cria de demanda para a gente fazer a compra. Nós falamos, né, que o mercado poderia fazer esse movimento de alta, a gente ficar esperto nessa região, ele tentou reverter, foi engolfado, não mostrou força de venda, então não tem o que fazer. A melhor oportunidade de venda foi quando o mercado veio nessa região aqui, tá? Nessa região, e aí o stop aí curto também, 150 pontos, para pegar esse movimento aqui e sair nessa demanda, tá? A gente falou dessa carona aqui do movimento da venda quando ele chegasse em fresh zone a primeira vez. Então, duas oportunidades, essa e essas foram as melhores. Certo? Depois o mercado ganhou força, não parou, tentou reverter. Então, o que a gente precisa ver aqui? Rejeição e força de venda, não tivemos para fazer esse movimento. E aí o mercado chegou numa região mais forte. Aí ele respeita, faz uma correção nessa região que já é uma FTR, né, pelo Rally Base Rally, e aí dá uma oportunidade de compra, mas já é final do mercado e não é aconselhável, tá? Só para entender o contexto aí. Se quiser mais detalhe, tem a live que a gente fez, né, do mercado hoje, então tá lá na íntegra, com muito detalhe, muita análise, muito contexto. Beleza? O que a gente espera para amanhã aí do índice, galera? Bom, como ele definiu esse movimento muito forte, né, ele pode, tá, galerinha? Pode, tá? Eu não gostaria que ele abrisse com gap de alta, buscando essa base aqui. Aqui nós vamos ter uma oportunidade muito boa de venda, tá? Pegar todo esse movimento aqui de zona a zona, certo? Ele pode fazer isso aqui, tá? Buscar essa região, abrir com esse gap de alta. Se ele não abrir com esse gap de alta, a gente precisa ver ele respeitar essa região de demanda, né? Abre junto aqui, ou já abre aqui respeitando, faz um rompimento falso e já ganha força de compra. Então esse movimento aqui, como o mercado já trabalhou, ele pode passar forte, tá? Então se ele trabalhar nessa região, na abertura de mercado, a gente pode ter essa oportunidade. O que ele não pode fazer? Ele não pode fechar com um drop, nós falamos sobre isso já. Se ele fecha drop, ele pode vir buscar essa região de origem e daqui o mercado ganhar força de compra, certo? Então, presta bem atenção, nessa região a gente vai ter uma boa oportunidade de venda, tá? De ficar posicionado aqui, vir buscar essa região aqui como alvo de venda ou até mesmo ele retornar essa região que ela vai virar demanda, certo? Então, cuidado, né, com esses movimentos, dele abrir forte aqui, espera a rejeição, espera mostrar um pouco de força. Vamos prestar atenção nesse ponto que eu marquei aqui. Então o mercado pode ir para lá,
A partir desse ponto, se você quiser ter uma confirmação maior, eu posso vender a partir desse ponto aqui para vir aqui. Beleza? Então, esses são os pontos importantes aí que eu vejo, né, no contexto aí do índice. Então, fiquem ligados aí nesses pontos, nessas regiões. E claro, né, galerinha, eu vou dar uma aumentada aqui no gráfico para ver no 30 minutos. Tá? Por quê? Beleza, ele respeita aqui, volta aqui. Você viu que o mercado está com muita volatilidade. Se ele passar desse ponto, nós temos essa fresh zone aqui. Presta bem atenção nesse ponto, pode dar outra oportunidade de venda. Tá? Então, o mercado vem fazer essa correção. Né? Quantos pontos tem aqui? Vamos analisar rapidão aqui. Ó, 1.200 pontos não é uma range muito grande para o índice. Né? Então, ele pode andar muito mais que isso. Então, o mercado, como ele está voltando, se ele voltar essa região aqui, vai criar uma base. E aí ele pode ganhar força de compra e subir 2.500 pontos. Tá? É uma probabilidade que o mercado pode fazer. Certo? Por que ele passa forte aqui, tá, galerinha? Porque o mercado já trabalhou muito bem aqui. Aqui o mercado não deve enroscar muito. Então ele busca essa extremidade. Né? E aí tem oportunidade até de, conforme o contexto, se ele fazer esse movimento, estiver voltando, né, a gente pode pensar em comprar aqui. Né? Claro que seria melhor estar posicionado lá de baixo, mas se ele mostrar força passando aqui, ele pode ter essa continuidade. Beleza? Para quem não acompanhou os estudos de ontem, a gente falou desse movimento aqui, né, galerinha, de boa oportunidade de venda aqui. Tá? E claro, sempre analisar contexto, se fechou forte numa região, né? Então o mercado pode continuar o movimento. Também nos estudos de outros dias nós falamos que essa região não iria segurar muito, que o mercado poderia passar forte pelo contexto aqui, tá? Que o mercado mostrou. Beleza? Bora lá pro Doleta. Então, Doleta, né? Vou aumentar um pouco aqui para a gente analisar as entradas e depois a gente aumenta o time frame ali, tá? Para analisar ali a visão mais macro de contexto. Beleza? O que nós temos no dólar, né, galerinha? Nós falamos do mercado, se ele perdesse essa região, ele abriu com esse drop aqui, então o mercado, né, já veio buscar a região de demanda. Então, a primeira operação que eu vejo é deixar o mercado vir forte. É o que aconteceu do índice, né, de abrir forte ali. E nós falamos, né, nessa região que teria uma demanda escondida, né? Eu sempre analiso uma base forte, 50% dela. Teve uma galera que fez grana na sala, né, com esse movimento, pegou essa esticada do preço aí de 20 pontos, né, 25 pontos. E claro, o mercado, essa foi a primeira entrada, o mercado mostrando essa força de compra. Você vê que não tem nenhum drop definido. Então, o que eu falei? Ó, o mercado pode ter essa intenção de força de compra. E foi o que a gente falou, que o mercado daria uma boa oportunidade nessa fresh zone. Então, a galera comprou aqui, né? Alguns podem ter comprado agressivo aqui. Então, como é que fica o stop aqui, galerinha? 5, 7 pontos aqui para entrar nessa região, né? Calcular aqui fazer o teu gerenciamento e pegar essa esticada aqui, né? Ou exatamente nesse ponto aqui fazer a compra, o stop fica mais barato ainda para pegar essa esticada. Poderia comprar nessa base, né? Stopzinho 5 pontos, pegar aí 10 pontos de esticada, né? E claro, a melhor oportunidade foi nesse ponto e nesse ponto, onde aqui também o stop seria curto, região de 50%, um stop de 5 a 7 pontos, para pegar esse movimento aqui. A gente falou, né, do mercado, por isso que eu depois vou aumentar aqui o zoom, que o mercado poderia dar essa oportunidade aqui vindo na fresh zone, e deu, né? Fez a base, mostrou força, engolfou, outro ponto de venda seria aqui, aí eu poderia usar o stop técnico acima da região, né? Seria um pouco mais de 10 pontos, para pegar essa esticada aí de pelo menos 15 pontos ou mais, né? Deixa eu ver quantos pontos deu aqui, né? Se a gente fizer a entrada aqui, olha lá, ó, 20 pontinhos estaria excelente. Então, risco retorno 2:1, stop de 10 pontos para pegar 20 pontos no contexto, né? Usando força do mercado, tá, galerinha? E aqui poderia fazer uma comprinha num scalper, né? Numa demanda aqui, porque como ele fez um movimento de rally, né? E também aqui um stopzinho aqui, 5 pontos, no máximo para pegar aí uma esticada de 5, 7 pontos.
tá? Para sair nesse ponto aqui e foi onde o mercado fechou. O que a gente espera do dólar, galera? Tá? Então, o mercado ainda está numa força de compra, né? Vamos aumentar aqui e botar no 30 minutos para ver uma estrutura mais forte. Eu quero mostrar aonde o mercado respeitou aqui, né? Nós falamos desse movimento. Deixa eu ver aqui, diminuir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Beleza, tá? Eu quero que vocês vejam essa amplitude aqui, né? Uma visão mais macro. Então você vê aqui, lembra que nós falamos do mercado dar essa carona aqui, né? Foi exatamente o que ele fez e ele veio mais forte, né? Então o mercado cumpre, né, esses movimentos aqui, se a gente entender de estrutura, né? Então ele fez um movimento de drop numa fresh zone. Então o que eu falo? Fresh zone é oportunidade, tá? E claro, agora o mercado tem esse movimento aqui definido de alta. Então ele precisa respeitar, né, essa demanda forte. Ele criou um movimento aqui de demanda forte, né, e podendo buscar, né, regiões mais acima. Então o que o mercado pode fazer? Se ele abrir junto aqui, nós vamos esperar ele passar dessa região. Então ele tem que mostrar a força de venda aqui, não pode descer brigando aqui. Mostra a força de venda, né? A gente pode até pensar em vender nessa perda da mínima aqui e buscar essa esticada do preço. Né? Cuidado com essa demanda aqui, tá? Se ele enroscar muito aqui, sai fora do trade, né? E a gente vai usar o contexto de demanda, tá? Contexto de demanda. Se ele não tiver força para buscar essa mínima aqui, né, que ele marcou como a nossa região de demanda, então o mercado ganha essa força de compra. Ele já tem, ó, ele já vem de movimentos fortes, né? Então ele pode fazer um movimento legal aqui de compra. Vamos dar uma olhada aqui para trás. O que a gente tem? Então a gente já tem marcado outra região lá de supply, né? Então como ele trabalhou nessa região aqui, certo? Então o mercado pode, tá, galerinha? Pode continuar essa força de compra aí. Qual região que é importante para a gente ter esse movimento aqui? Ele não passar dessa demanda, tá? Aí a gente tem que ver o mercado acelerar, como a gente sempre fala, ó, eu preciso ver o movimento de força aqui, né? Então o mercado tem que acelerar, passar dessa região, nem que ele passe aqui e volte para ganhar essa alta. Aqui a gente pode fazer uma nova análise, né, de contexto, como é que ele vai chegar nessa região. Ele pode enroscar um pouquinho no primeiro momento, porque é uma reversão forte aqui, né? Ele fez um movimento, porém esse drop não está anulando força de compra. Então o mercado pode continuar a subir, né? Partindo daqui, como a gente já falou, tá? Então ele respeita no primeiro momento essa supply, né? Trabalha, pode até trabalhar um pouco aqui e vai buscar essa região. Presta atenção nesse ponto, 5277, né? O mercado pode buscar liquidez nessa região e depois desse ponto aqui dar uma venda boa. Então você sempre tem que entender, né, onde é que está as regiões. Então ele parte aqui, ó, de uma região de supply, um drop, e é uma fresh zone. Então essa região aqui, ó, é oportunidade para a gente vender e pegar esse movimento. Então por isso que a gente pode, né, dessa região aqui, tá? Dessa região aqui, pegar essa carona para sair aqui. Igual aconteceu hoje aqui, ele veio aqui, certo? Então nós temos muito rally definido, né? Aqui é um ponto bom para a gente ver como é que o mercado vai trabalhar. Cuidado com o rompimento falso aqui, ele fechar aqui e daqui ganhar força, tá? Agora, claro, como eu falei do índice, ele também pode abrir já com o gap de baixa nessa demanda. Pegar a liquidez aqui e fechar dentro dessa região que é importante, tá? Nós temos aqui uma região que ele pode testar essa mínima aqui e o que a gente precisa ver? Rejeição aqui da venda. Tá, galerinha? Então, esse é o cenário aí que a gente tem para o dólar, beleza? E espero aí ter ajudado vocês com mais um conteúdo, mais um estudo. Não esquece aquele like, se inscrever no canal e assim a gente tem o conteúdo aí chegando a mais pessoas. Beleza, galerinha? Fui, bons negócios, até amanhã.